Olá meninas, estamos aqui de novo na nossa série Câncer de Mama, vamos falar sobre isso. E hoje eu trouxe como tema fluxo menstrual, disposição, autoestima e libido depois do câncer. Então se você se identifica com esses temas, fica comigo até o final desse vídeo e vamos conversar sobre isso. Hoje eu trouxe para a gente conversar um tema muito comum, né? Como é que a gente fica depois de ter tido um câncer de mama, depois de estar usando o quimioterápico e depois de todo o estresse que a gente sabe que pertence ao processo. Então, eu vou trocar um pouquinho da minha experiência com vocês, do que eu tenho sentido. E como todos os vídeos dessa série que me surpreenderam, eu gostaria que vocês compartilhassem comigo também a experiência de vocês, porque assim a gente pode se ajudar e se identifica, né, dentro daquela situação. Então vamos lá. O que eu percebi, tá? Enquanto eu estava fazendo radioterapia, né, que foi o primeiro grande tratamento que eu fiz depois da retirada das mamas, conversando com a radio-oncologista, ela falava para mim da importância de eu manter a minha rotina de atividades físicas por conta da disposição. Porque quando a gente faz rádio, a gente sabe que no dia seguinte, ou no mesmo dia, quando a gente chega em casa, a gente está muito cansado. Então, a gente tem que lutar contra esse cansaço para conseguir ter uma disposição melhor. Então, o que foi fundamental para mim, tá? Quando eu descobri o câncer, a minha maior preocupação era: eu preciso me curar porque eu quero ver os meus filhos crescerem, tá? Então, essa foi uma premissa para mim e que me deu muito gás, muita força para eu continuar lutando, tá? Então, eu já comentei com vocês que eu fiz radioterapia, 18 sessões diárias, todos os dias, e não parei de trabalhar. Tá? Porque o trabalho também me mantinha ocupada e aquecia o meu coração, porque eu amo o que eu faço, então eu acho importantíssimo isso. Eu ia para radioterapia, minha radioterapia sempre era no horário de almoço, eu fazia às 13 horas. Eu fiz o meu processo de radioterapia no Hospital Santa Paula e a Solar Brasil, onde eu trabalho, fica em Santo Amaro. Então é um percurso perto, vamos dizer assim, dá uns 20 minutos de carro. Eu ia para a radioterapia sozinha, como uma forma também de me conectar e ir refletindo sobre o meu processo. Então, eu ia, estacionava o meu carro, subia para a radioterapia, fazia a minha radioterapia, voltava, almoçava e continuava o meu trabalho. E aí, para eu conseguir manter a minha disposição, eu continuei mantendo a minha rotina de exercícios na medida do possível, tá, pessoal? Então, tinha dia que eu chegava na academia arrastada, né? Conto com a ajuda do personal trainer, Daniel Góes, um beijo para você, que tem me ajudado muito, me ajuda todos os dias. E dentro daquela minha limitação de estar com o expansor, de estar passando por um processo de radioterapia, a gente conseguiu adaptar uma rotina de exercício que pelo menos me desse disposição e coragem para seguir. Então, eu venho mantendo isso durante todo o meu processo, tá, pessoal? Então, não deixei de frequentar a academia. Lógico, tiveram as paradas pós-cirurgia, né, que a gente precisa ficar quietinha, porque tá com dreno, porque tá com ponto, porque tá com isso, mas sempre depois que o médico me liberava, eu imediatamente voltava à minha rotina de exercício físico. Sendo para começar com uma caminhada, sendo para começar fazendo alongamentos, sendo fazendo trabalho com elástico para mobilidade. Quando dava, eu já começava a fazer exercício de perna, né, que era mais fácil, né, de exercício da parte inferior, mas sempre mantendo essa questão da disposição. E essa questão da disposição, ela está intimamente ligada ao quê? A nossa autoestima, né? Então, durante também todo o processo, eu tentei manter a minha rotina de cuidados, né? Cuidados pessoais. Obviamente, quando eu me olhava no espelho com aquela mama toda deformada, com aquele monte de cicatriz, né? Com aquela pele super judiada, a gente acaba ficando chateada, ficando triste, mas a gente não pode deixar isso nos abater, né? Porque nós não somos somente uma mama, a gente é uma mulher por completo, né? Então, continuei também com as minhas rotinas de cuidado, né? Então, cuidando da alimentação, mantendo atividade física, eu ia para o salão, fazia meu pé e minha mão, mantinha minha sobrancelha bonitinha, meu cabelo arrumadinho.
E, obviamente, você tem uma equipe por trás que te ajuda. No meu caso, a minha equipe era meu sogro, minha sogra, minha mãe, meu marido, que todo o tempo faziam questão de falar que tudo aquilo era passageiro e que ia passar e que eu tinha que seguir. Então, esse apoio dentro de casa, eu diria que é 60% do processo, né? Eu muitas vezes sentava na cama, muito chateada, e meu marido falava, gente, não, você não é só um peito, né? Eu casei com você porque eu te amo, eu não amo seu peito. Isso tudo vai fazendo parte desse processo. Então, graças a Deus, eu tive os meus familiares que me ajudaram muito nesse processo de autoestima. E óbvio, gente, manter a mente ocupada, manter Jesus no seu coração, manter as suas... você sempre meditando sobre o que está acontecendo, sobre o porquê disso está acontecendo, sobre o que a doença quer te trazer e também pensando em toda a sua jornada, né? Do quanto você é incrível, do quanto você é forte. Porque se você está passando por isso, minha amiga, meu amigo, é porque você é capaz. Isso é só mais uma prova. E não é uma cirurgia, não é um peito que vai te derrubar. Então, você colocar isso na sua cabeça e trabalhar isso também faz com que a sua autoestima pelo menos se mantenha ok, né? Você não vai se sentir, né, Gisele Bündchen, mas você consegue se manter com a sua autoestima elevada. Então eu me arrumava assim, eu me maquiava assim, eu vinha trabalhar arrumada, de salto, mantendo meu cabelo, mantendo a minha unha, mantendo a minha atividade física, comendo saudável e vivendo o processo e sentindo o processo e falando sobre o processo e chorando também, né? Porque ninguém vai falar assim, ah, você não chora. Choro. Quantas vezes eu entrei no chuveiro, chorei. Respira, sai do chuveiro, fecha o chuveiro e vamos, bola pra frente. Chorei, senti, entrei em contato com a dor, mas agora eu preciso seguir, tá? E, obviamente, pessoal, depois que eu comecei a tomar o tamoxifeno, muita coisa mudou, né? Então, começa aquele processo de menopausa, né? Os sintomas de menopausa. Acho que cada uma de nós tem o seu processo, mas o que eu senti, tá? Primeira coisa, meu fluxo menstrual ainda não mudou, tá? Eu tô tomando tamoxifeno há exatamente 1 ano e 4 meses. Eu sinto os calorões, principalmente os noturnos. Percebo que os meus calorões aumentam ou diminuem de frequência de acordo com o que eu como, de acordo com o que eu bebo, tá? Eu já comentei isso com vocês em outros vídeos. Tenho tido muita cãibra mesmo nos pés. Isso é uma coisa que eu tenho observado muito. Mexeu com a minha questão do libido? Mexeu, tá? Então eu me sinto desinteressada, né? Não sou mais a mesma mulher, mas isso a gente também consegue, através de alguns tratamentos, melhorar, tá? Então o que eu percebi? Eu tenho uma prima nutricionista, Carol, beijo pra você. Carol fez uma formulazinha para mim com maca peruana e alguns outros componentes, que eu percebo que tem melhorado isso, tá? Mas a libido mexeu sim com a libido, mexeu com o ressecamento vaginal, inclusive, tá? Que também é outra coisa que talvez tenha que ter um olhar diferenciado. Mas essa questão da libido eu tô fazendo alguns tratamentos alternativos aí para contornar essa situação, tá? O meu fluxo menstrual, ele sempre foi muito grande e ele continua sendo muito grande. Então, depois que eu ganhei as crianças, eu fico menstruada de 5 a 7 dias e durante o dia eu preciso usar absorvente noturno. E à noite, várias vezes eu tenho que acordar para trocar o absorvente, senão a minha cama acorda lavada. Isso ainda não mudou, tá? Então, a minha menstruação durante esse 1 ano e 4 meses continua lá bonitinha, num ciclo de 28 dias, cravadinho. Então, esse continua sendo o meu ciclo, tá? E basicamente é isso, meninas. Então, a questão do Tamox, eu tava com muito mais medo do tamoxifeno, porque, lógico, você lê a bula, conversa com a médica, você fica apavorada. Mas, de modo geral, o que o Tamox fez comigo foi essa questão da libido, do ressecamento vaginal, das câimbras, e talvez as dores articulares que muitas de vocês relatam, eu não sinto por conta da minha rotina de exercício físico, tá? E da questão da readaptação da minha alimentação, né? Como eu falei para vocês,
Eu tenho uma prima que é nutri, ela consegue me ajudar muito nessas reorganizações alimentares para diminuir esses sintomas. Então, talvez seja esse aí a questão de mexer, tá? É isso. Se vocês quiserem compartilhar comigo os sintomas de vocês, o que mudou, eu vou ficar muito feliz, porque aí a gente forma esse ciclo legalzinho e consegue manter os nossos coraçõezinhos aquecidos. Tá bom, pessoal? Um grande beijo, vejo vocês no próximo vídeo.